Gente, tô aqui colorindo. Vou mostrar o desenho também não, tá? Vou mostrar mais ou menos assim, ó. Tô colorindo e o Brian tá ali. Todo dia por volta dessa hora, assim, mais ou menos, ele fica aqui esperando o pai dele chegar. Ó. E ele deita exatamente aonde o pai dele já sabe que ele esperava o pai dele no portão. Só que agora ele espera aqui, que ele sabe que o pai dele chega, vem olhar o computador. Então, a primeira coisa que o pai dele chega agora é olhar ele antes de olhar o computador. Por isso que ele deita aqui, ó. A Cleide sempre deixa uma roupa com cheiro aqui pra ele poder ficar cheirando. Que você tá vendo ali, ele gosta de dormir cheirando a roupinha dele, ó. Olha lá. E tá ali. E ele, exatamente, dá esse horário e ele já vem pra cá. Ele já começa a me chamar, deixa eu entrar. Pra poder ficar aqui esperando, ó. Né, Brian? Menino. Tava dormindo no profundo. Hein, Brian? Hein? Chuchu? Cadê seu pai?